Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos falar sobre as 7 últimas palavras do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas hoje eu quero introduzir essa série falando sobre o exemplo que o Senhor Jesus nos dá para que nós não percamos mais tempo ao longo do percurso da nossa vida, segundo o propósito que Ele tem para cada um de nós. Preste atenção. Você pode ser uma figura representativa no ambiente onde você trabalha, no ambiente acadêmico, ou no lugar onde você exerce liderança, naquilo que você executa, no que você produz. Mas isso não garante a você o cumprimento, a vivência de um propósito. Propósito não diz respeito somente àquilo que nós fazemos no aspecto de ministério, no que diz respeito a uma liturgia que vinculamos no aspecto espiritual. Propósito tem a ver com todo aquele que tem uma vida para viver. É quando você encontra sentido para a sua identidade, e pela sua identidade você encontra também sentido para aquilo que você faz. Tem gente que só existe, mas não vive porque não tem um propósito. Tem gente que por mais que faça, faz, mas não se realiza porque não tem um propósito. Talvez a vida mais triste de ser vivida, a forma mais terrível de se viver, é viver sem propósito, é viver sem sentido, é viver perdido mesmo estando no lugar. O Senhor Jesus, quando Ele nasce, parece-me que Ele nasce e a cada dia o seu maior exercício é se convencer de que Ele havia nascido para morrer. Mas não é que Ele nasceu para morrer de acordo com a ordem natural da vida. Ele sabia desde o começo de que a sua morte, dentro da cronologia humana, seria uma morte precoce, humanamente falando, por um motivo que não justificaria tal coisa. Que Ele teria a liberdade de abdicar daquilo e continuar vivendo. Mas Ele força-se a fortalecer e a possuir esse sentido do propósito pelo qual Ele havia nascido. E a minha primeira pergunta para você que está aqui me ouvindo nessa manhã, e você que está nos acompanhando online é: você sabe para o que ou pelo o que você nasceu? Você tem um motivo para morrer, se necessário for, para entregar sua vida, se gastar e se deixar ser gastado, sem se colocar como vítima na situação, tadinho de mim, coitadinho de mim, porque quem tem um propósito, quem vive por algo maior, não tem tempo para se vitimizar. Não sente pena de si mesmo, mas dizer: foi exatamente para isso que eu nasci, é exatamente para isso que eu existo. O Senhor Jesus parece que tinha ouvido as palavras do rei Salomão, quando ele escreve em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, dizendo: quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Quem fica perdido nas suas ideias, a cada dia que amanhece e anoitece, você tem um pensamento diferente, um desejo diferente, mas nada vai além daquilo que você pensa, nada ultrapassa o perímetro do desejo, do pensamento, da ideia. É quando você contempla alguém vivendo algo e se pergunta: por que eu também não estou vivendo? Se até sei mais do que ele,
se até tenho mais do que ele, se tenho mais influência, mais relacionamento, mais oportunidade do que ele, do que ela, por que que eu não planto? E se planto, por que eu não colho? E se colho, por que eu não me sinto tão realizado, tão contente, tão satisfeito, quanto essa pessoa que tem menos, que se expõe menos, que é menos ouvido, que parece ser menos do que todo mundo, mas a sua expressão, a sua feição, aquilo que ele transmite através da sua face, do seu olhar, é como se ele vivesse uma plena realização de alma, de identidade, de destino, de propósito. O grande problema dessa geração chama-se distração. Pessoas que perdem a capacidade de manter o foco, que perdem o foco pelos acontecimentos à sua volta, pelas muitas vozes que falam ao seu redor, que leva você a viver à base de adiamento. Você vai adiando não somente uma agenda, mas você vai adiando a si mesmo. Você vai adiando a sua alma, você vai adiando a sua vida, você vai adiando o seu futuro, você vai adiando as promessas de Deus, você vai deixando para depois, você vai procrastinando. Você sempre pensa que amanhã pode ser um bom dia, mas quando amanhã vira hoje, você diz talvez amanhã. Porque veja, talvez chova. Porque veja, talvez faça sol. Porque está ventando muito, porque não está ventando. O que mais precisa acontecer para você tomar uma decisão hoje a respeito daquilo que Deus tem para você? Uma decisão agora, firme o suficiente, atitudes que precisam ser tomadas, não se deixar mais ser conduzido pelo curso desse mundo, pelos acontecimentos à sua volta. O perigo de ficarmos distraídos na busca de uma condição favorável e essa condição nunca chega. É que o tempo passa. E à medida que você vai dizendo, não, amanhã talvez, amanhã talvez, amanhã talvez, também vai compartilhando da mesma ideia a respeito de quando eu tiver, quando eu for, quando eu fizer. E você chega no momento em que você tem, em que você se torna, em que você faz, e nada muda, e nada acontece, e você vai vivendo essa frustração, e preste atenção, por mais que você seja produtivo, isso não quer dizer que você está vivendo por um propósito, por uma razão de ser, de existir, que te faz despertar, sonhar a cada dia. A ideia de morrer para o Senhor Jesus não era uma ideia que aterrorizava a sua cabeça, mas era uma ideia que ele alimentava constantemente, até que ele passa a compartilhar com os seus discípulos a realidade que se aproximava. Mateus 16, de 21 a 23, nos diz que a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia.
É porque existe um fator favorável quando nós falamos a respeito do motivo pelo qual nascemos, vivemos e existimos. E cada vez que eu falo a respeito desse propósito, isso vai se tornando mais forte, isso vai se tornando mais poderoso, isso vai se tornando mais claro na minha mente, e mais difícil se torna de que eu me perca ao longo do curso da minha vida. O Senhor Jesus, Ele não fala somente para si mesmo, mas Ele fala a respeito disso com aqueles que estão à sua volta, para que todos entendam. E parece que eles não entendem, porque logo depois dele perguntar para os seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? E depois ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois disso, ele está falando a respeito do propósito pelo qual ele havia nascido. E depois dele dizer isso, Pedro se sente encorajado por ele ter acertado de primeira a verdadeira identidade daquele homem que ele passa a seguir. E ele diz: não, eu vou acertar de novo. E quando o Senhor Jesus fala a respeito do seu propósito de ser morto e ressuscitar no terceiro dia, Pedro o chama à parte e começa a repreendê-lo dizendo: nunca, Senhor, nunca isso acontecerá contigo. Nada melhor do que você esperar isso de uma pessoa que caminha lado a lado com você. Alguém que deseja te poupar. Alguém que deseja aliviar tua carga, o teu fardo. Alguém que deseja te centrar e não deixar você perdido nas variações da sua mente. E Pedro talvez achou: não, aí já é demais, Jesus. Aí não, nós deixamos tudo por ti, agora o Senhor está dizendo que vai nos deixar por nada, e que garantia temos de que o Senhor vai ressuscitar? Não, isso jamais acontecerá com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Nada nem ninguém pode ser maior do que o propósito que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Nem mesmo os relacionamentos mais íntimos. Eles tentarão diminuir o nosso fardo, mas preste atenção, o propósito pesa. O propósito não é lembrancinha de aniversário de criança, que você pega e fica doido para abrir e continuar a festa em casa. Preste atenção, existe muito mais lágrima no propósito do que sorriso, mas existe uma satisfação que se apodera do seu interior, que nenhum motivo externo pode te favorecer essa alegria. Pesa, dói, representa sacrifício, mas a alegria que proporciona é insuperável. Pedro, ele está fazendo isso por uma boa atitude. Pedro é um bom companheiro, mas bons companheiros podem nos desviar do propósito também. É por isso que o Senhor Jesus se vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. É quando a gente se utiliza da palavra para justificar nossa procrastinação, e a gente diz: nós precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E para o que você deve verdadeiramente ser prudente, você é um irresponsável. Mas naquilo que você sabe que o Senhor está te chamando para viver, você quer prudência, para não falar que é desobediência. Somos pessoas que estamos cercados por estímulos, cheios de informação, porém nunca existiu na história talvez uma geração tão desorientada.
pessoas se perguntando exatamente isso: para que eu nasci, o que Deus tem para a minha vida, qual a vontade do Senhor para mim. Eu não sei se caso, se continuo solteiro, eu não sei se restauro minha família, ou se vou em busca de um novo casamento, eu não sei se eu continuo nessa igreja, ou vou em busca de uma outra igreja. Faça o favor para as outras igrejas, não saia de onde você está, porque a partir do momento que você chegar lá, eles vão começar a experimentar uma luta. Então já fica onde estão acostumados com a tribulação, que é você. Você acha que é o líder, que é o recepcionista, que é o irmão do estacionamento, que é o bispo, que é o pastor. Mas o problema é você, é o seu coração, é o seu caráter, é a sua mente, é essa inconstância que você vai responsabilizando a geografia e as pessoas à sua volta. Mas deixa eu te dizer algo: o problema não é onde você está, nem aqueles que estão à sua volta. O problema é você. Se resolva. Resolva a sua identidade, resolva seus complexos, resolva as suas questões. Se você não dá certo aqui, não porque eu vou para onde Deus me direciona, irmão. Eu queria ter essa clareza que você tem de ouvir a voz de Deus. Não porque Deus me falou nada. Mas Deus falou uma coisa ontem, está falando outra hoje. Que Deus é esse? Guarda teu coração, guarda a tua mente. Permanece onde você está sendo confrontado. Permanece no lugar do desconforto, no lugar do incômodo. Deixa Deus elevar o nível da maturidade da tua fé, para que nada mais te distraia com tanta facilidade assim. Vamos, louve a palavra do Senhor nessa manhã. Foi pela distração que Demas ele perde o propósito e a fé. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. É normal que pessoas te abandonem no cumprimento do seu propósito. Jesus estava na cruz e todos os seus discípulos estavam trancafiados dentro de uma sala, com medo de terem o mesmo fim que o seu mestre. É normal que as pessoas critiquem no começo, é normal que as pessoas não acreditem no começo. Disseram a respeito do muro que Neemias estava reconstruindo: se uma raposa passar por cima desse muro, ele desaba. É normal. Mas não existe ninguém que tenha que acreditar mais do que você naquilo que o Senhor estabeleceu como certeza e convicção no seu coração. É isso que você tem que fortalecer, porque nem todos os dias serão ensolarados. Haverão dias de intensa tempestade, vendaval, que vai voar telhado, vai derrubar a parede, vai arrebentar a porta da tua casa, vai colocar tudo a perder. Mas se você tiver possuído por um firme espírito e uma convicção de propósito, Deus vai fazer maravilhas acontecer. Vai fazer, irmão. É por isso que Moisés, numa de suas canções, no verso 12 do Salmos 90, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Porque você vai vivendo e não vai aprendendo, e por não aprender você vai repetindo os mesmos erros da estação passada, do período passado. Qualquer coisa continua sendo suficiente para definir a tua velocidade, a tua constância, a tua permanência. Qualquer coisa se torna o suficiente para te incomodar, para te paralisar, para diminuir tua fé, tua paixão, teu amor por Deus, para te esfriar, para roubar tua alegria, tua paz. Preste atenção: tão limitado, tão imperfeito quanto você
é a pessoa que está do teu lado direito, do teu lado esquerdo, à tua frente, atrás de você e sobre este altar. Então, fica com as tuas expectativas para você, tenha expectativas a respeito de você mesmo, cresça por seu próprio esforço e pela graça de Deus, e contribua para o crescimento da pessoa que está do seu lado, porque não está sendo difícil somente para você, está sendo difícil para essa pessoa também. Fica quieto, fica tranquilo, coloca teus olhos no lugar certo, ajusta o teu foco. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem nos chama para viver em novidade de vida. É Ele quem nos dá uma nova oportunidade a cada dia. Tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? O Senhor Jesus, Ele diz, é por isso que vocês têm a capacidade de discernir o tempo da colheita, quando dizem só daqui a 4 meses haverá colheita. Evangelho de João capítulo 3. Mas eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Não perca de vista aquilo que o Senhor já te mostrou, não perca de vista aquilo que Ele já te disse, não perca de vista o futuro que Ele já te adiantou a informação a respeito, não perca de vista aquilo que Ele disse, que foi para isso que você nasceu. Por mais que o teu pai e a tua mãe fale o contrário, por mais que o teu marido não acredite, por mais que a tua esposa queira baixar a tua bola, mantenha a chama no teu interior acesa, vai alimentando isso dia após dia. Lançaram José num poço, quiseram matá-lo, quiseram destruí-lo, quiseram apagá-lo, anulá-lo. Ele foi para a cadeia, foi ser empregado doméstico, mas houve um dia que Faraó teve um sonho, e era exatamente a respeito disso que o Senhor Deus estava mostrando para ele, ainda na casa do seu pai. Se Deus já te mostrou o teu futuro, não abra mão daquilo que Ele já te disse. Não abra mão. Evangelho de João capítulo 12. E aqui está o texto onde eu quero que você permaneça. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que por mais que você tenha sucesso em quem você é e naquilo que você faz, não se distraia com ele. Diga comigo, eu não posso me distrair por ser bem-sucedido no que sou e naquilo que faço. Verso 17 a 19, o texto diz: a multidão que estava com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo e o ressuscitou dentre os mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. Assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo vem atrás dele. Entenda que Jesus, ele não precisava, Rodrigo, impulsionar o seu Instagram, nem trabalhar para que o seu canal no YouTube fosse o mais visto e tivesse um alcance ainda mais amplo, não. As pessoas faziam isso de graça para ele. Falavam a respeito do que ele era, do que ele dizia e daquilo que ele fazia. Não existe nada melhor do que a cada domingo pela manhã termos uma igreja tão cheia quanto essa. Isso é maravilhoso, e quando vocês aplaudem, falam glória a Deus, parece que isso concorda com aquilo que está no meu interior, e a gente vai visualizando um lugar maior, e a gente vai profetizando o crescimento, e a gente vai trabalhando para isso acontecer, e as pessoas vão dizendo, vão falando: olha, eu estive lá, que música maravilhosa, que mensagem maravilhosa, que ambiente incrível. Isso tudo vai mexendo com o nosso coração, mas o sucesso não pode se tornar maior do que o
propósito, porque sucesso não é a finalidade, o propósito é a finalidade. Eu preciso permanecer fiel ao propósito até o fim. Jesus podia dizer: eu morrer por esse povo que não presta, eu vou continuar na crista da onda, surfando a popularidade. Seus próprios adversários diziam: o mundo está indo atrás dele. Para cada lugar que ele ia, mesmo sem avisar nada a ninguém, a multidão se juntava e ia atrás dele. Ficava no templo, sentado no chão, sem garantia de comida, distante dos centros das cidades em volta, só para estar no mesmo ambiente onde ele estava. Porque pessoas que são possuídas por um senso poderoso de propósito são pessoas que atraem a outras pessoas. E sabe o que é que acontece com pessoas que atraem outras pessoas? Essa pessoa pode ser distraída facilmente pelo falso sentimento de realização que o sucesso traz. É quando ela compromete o propósito. É quando as palavras de Pedro encontram acolhimento no coração, quando ele diz: jamais isso acontecerá com você. E ele diz: Pedro tem razão, eu sou muito bom no que eu faço. Veja como as pessoas vêm atrás de mim, como eu sou necessário para a vida delas. Só que Jesus, ele era emocionalmente bem resolvido. Ele tinha a alma curada. Ele não somente sabia quem era, mas sabia pelo que havia nascido. Ele sabia que havia nascido para morrer no meu lugar e no seu lugar. E ele sabia que depois de morrer, ele ressuscitaria para voltar e nos buscar e nos levar com ele, quando haverá novos céus e novas terras, e nós estaremos diante dele, governando as nações. Quantos têm essa esperança? Digam amém. Ele está resolvido a respeito de si, a respeito da sua missão, e ele sabe que a hora maior da sua vida, a sua morte, está se aproximando. E ele está dizendo para si mesmo: haverão outros motivos para servir a minha distração, mas cabe a mim permanecer com os olhos no mesmo lugar, naquilo que ele me chamou para ser e para viver. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque ele decidiu permanecer fiel ao propósito dele. A segunda lição que eu quero compartilhar com você é que, além de não nos deixarmos distrair com o sucesso, com o fato de sermos bem-sucedidos, e nisso não existe pecado e nem crime nenhum, é que nós não podemos nos permitir sermos distraídos com boas propostas. Diga comigo: eu não posso. Diga mais forte, diga: eu não posso me distrair com as boas propostas. Diga comigo: nenhuma proposta será melhor do que o propósito que Deus tem para a minha vida. Quantos podem dizer amém? Versos 20 a 22 do capítulo 12 de João diz que entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, havia alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Os gregos, por sua própria característica, eles sempre foram um povo decidido a buscar a verdade a respeito da vida e dos fatos. É por isso que eles sempre estavam mudando de filosofia e de geografia, em busca de um nível mais profundo de conhecimento. Eles ouvem falar a respeito do Senhor Jesus. Eles estão sedentos por ouvir o ensino do Senhor Jesus.
eles identificam quem caminha perto do Senhor Jesus, eles se aproximam daqueles que caminham com o Senhor Jesus, até que a informação do desejo desses gregos é compartilhada com Filipe, e Filipe, por não saber o que fazer, ele se dirige a André, e os dois vão juntos até o Senhor Jesus. Eles querem ver quem Jesus é, eles querem ouvir o que Jesus diz. Os discípulos fazem a ponte de conexão, eles geram um ambiente do que nos é conhecido hoje como network. Eles possibilitam o contato, eles colocam todos no mesmo ambiente, a conversa é promovida, o relacionamento é promovido, mas isso também não mexe com quem Jesus é, e nem o distrai a respeito do seu propósito, porque nenhum nível de relacionamento para o Senhor Jesus seria maior do que aquilo que ele estava prestes a viver. E preste atenção, se você está prestes a viver um momento de virada na sua vida, um momento ímpar no cumprimento daquilo pelo qual você nasceu, aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida, muitas propostas vão aparecer, muitas conexões vão surgir, aquilo que antes era tão difícil de acontecer, vai ser colocado de bandeja diante de você. Mas o Senhor está falando com pessoas específicas aqui nessa manhã: não se distraia e nem coloque nada, nem qualquer pessoa acima do que eu te disse. Não faça uma troca. Esteja consciente, permaneça constante, porque se a proposta atrapalha o propósito, se a proposta limita o propósito, se a proposta enfraquece o propósito, isso significa que ainda não é tempo do que está sendo oferecido a você de acontecer. Espera mais, continua seguindo em frente, não se envolva, não se comprometa, não pense que você vai perder e que nunca mais vai acontecer. Preste atenção, o Deus que possibilita relacionamentos, alianças e ambientes, Ele permanecerá fiel a você, e nada se tornará empecilho, impedimento da promessa se cumprir na tua vida. O Senhor Jesus, ele sabia que ele não havia nascido para manter conexões e network, mas que ele havia nascido para resgatar e salvar aqueles que estavam perdidos. E é por isso que ele age naturalmente com aqueles gregos. Ele continua fluindo no seu propósito, ele continua a sua caminhada, ele não se ilude com a grandeza da sabedoria dos gregos e nem com a oportunidade que eles poderiam promover para que Jesus pudesse viver, não. Ele só continua avançando, ele só continua fiel. Ele sabe que a cruz é o seu destino, ele sabe que o caminho será de dor. Preste atenção, não permita que a dor te assuste. O Senhor é aquele que vai te sustentar e te fortalecer para que você vá até o fim para a glória do nome dEle. Depois de aprendermos a não nos distrairmos por causa do sucesso, nem por causa de relacionamentos e de coisas que parecem maiores, nós precisamos aprender a conviver com o protagonismo e o antagonismo, da dor e da alegria, do processo e do resultado, da plantação e da colheita, do cumprimento e da frustração. No capítulo 12, no verso 23, o Senhor Jesus responde: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer,
continuará ele só. Repitam comigo o mais forte que você puder e diga: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ele não estava em busca do resultado imediato. Ele estava com os seus olhos firmados naquilo que Deus queria. O teu propósito não diz respeito ao teu desejo, diz respeito ao desejo de Deus, à vontade de Deus que Ele quer cumprir através da tua vida e não somente em você. Ter uma igreja grande não é finalidade, é apenas meio. Nós queremos alcançar o maior número de pessoas possível. Queremos cuidar de família, de casais, de crianças, de adolescentes, de jovens, de empresários, de profissionais. Queremos estar na vida acadêmica das pessoas. Queremos colocar Jesus em cada lar. Queremos sarar feridas abertas. Queremos quebrar cadeias no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Mas nós não estamos fazendo isso porque nós queremos ou porque somos bonzinhos demais, não, porque isso é muito trabalhoso, irmãos, é muito chato também, porque tem gente muito chata, que aparece ao longo do caminho, claro que não na pura fé, mas em todas as outras igrejas que eu ouço os pastores, é muito difícil lidar com a humanidade das pessoas, com a vaidade das pessoas, com a soberba, com o orgulho, por causa de nada. Tem gente que já se acha dono do mundo. Preste atenção, baixa a bola, se toca, se toca aí, se toca, isso, toca em você, toca, se toca, querido. Se tu for a última bolacha do pacote, tu tá toda quebrada, e geralmente essa bolacha vai para o lixo junto com o pacote. Se toca, baixa a bola, ó, deixa o gás sair, por cima, tá? Não por baixo. É difícil, mas é justamente isso. Se o grão de trigo não cair e não morrer, vai ficar só. E eu não nasci para ficar só, eu nasci para frutificar para a glória de Deus. E se a morte é o processo, e se a morte parece perda, e se a morte parece fraqueza, não importa, antes Cristo seja em mim glorificado. Quer viver para os seus sonhos? Viva. Quer viver para as suas vontades? Viva. Quer preservar, tentar preservar-se de dores e desgastes? Preserve-se. Só que o Senhor Jesus continua dizendo: quem ama a sua vida a perderá. Quem deseja se poupar, se proteger, quem deseja se preservar de destaques, porque eu estou tomando Rivotril, eu preciso me poupar um pouco. Não. Deixa esse grão cair na terra. Deixa esse grão morrer. Porque essa morte vai resultar em vida abundante para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Quem ama a sua vida perderá. Mas quem odeia a própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. Se ele foi para o Calvário, é para o Calvário que o meu destino aponta. Se ele foi para o túmulo, é para o túmulo que o meu destino aponta. Mas se ele ressurgiu, é para a ressurreição e para a vida eterna que o meu destino aponta. Então o meu futuro está garantido por ele. Eu vou me gastar,
e vou me deixar ser gastado. Ainda que doa, não tem problema. Ele enxugará dos meus olhos toda a lágrima. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não! Porque ele poderia dizer isso. Está muito bom do jeito que está. Olha o tanto de gente que está vindo. Olha o tanto de milagre que está acontecendo. O sucesso, as propostas. A gente pode restaurar o reino político, por que não? Esse negócio de coração, isso aí é muito duvidoso. Agora a cruz, túmulo. Eu poderia dizer, Pai, salva-me dessa hora, mas não, eu vim exatamente para isto. Repita comigo, diga, eu vim. Diga mais forte, diga, eu vim. Exatamente para isto. É aquela menina órfã, cuidada pelo tio Mardoqueu, colocada para passar por banhos, por tratamento estético, dermatológico. É óleo, é Monange, é óleo de paixão, é leite de rosa, é leite de colônia, é alfazema, é Neutrox no cabelo, é abacate com clara de ovo e passa para hidratar, tirar aquela grossa, e depila e arranca com pinça, raspa o calcanhar. Ela fica cheirosa. Vanessa coloca o perfume. Ela deita assim perto de mim. Lázaro ouve a voz. Vem para fora, Lázaro. Ele ressuscita, mesmo atado, mas vai. E o perfume dela se chama Chance. E eu falo, me dá uma chance. E eu, tchan. Segura esse tchan aí. Ela é coroada, ela tem joia, ela tem roupa, ela tem o palácio, ela tem o rei diante dela. Mas ela descobre uma trama através do seu tio, que está na porta do palácio. Mas havia uma lei, a lei dizia que aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado, seria morto, caso ele não estendesse o seu cetro para aquela pessoa. Esté está confusa, está dividida entre a certeza da morte, a dúvida da vida. E Mardoqueu lhe manda uma mensagem. Quem sabe, se não foi exatamente para essa hora que Deus te colocou onde você está. Você acha que está nessa empresa, nessa vaga, nesse lugar, nesse relacionamento, por causa de status, por causa de salário, por causa de condição, por causa de qualquer coisa que o mundo te dê? Não. Isso é muito pequeno. Isso é muito pouco. Não compra a tua noite em claro. Não alivia a tua dor. Não traz alegria verdadeira. Mas o profeta Isaías, ele profetiza no capítulo 53, verso de número 11, dizendo: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando ele olha para a tua vida, para aquilo que Deus está cumprindo no teu interior e através de você, ele diz: valeu a pena. Quando ele olha para a tua casa que não desmoronou apesar daquela tempestade, ele diz: valeu a pena.
Quando Ele olha para os teus filhos que estão seguindo ao Senhor Jesus, Ele diz: valeu a pena. Valeu a pena a dor, valeu a pena o cuspe, o escárnio, a zombaria, a vergonha. Mas Ele diz: quando eu for levantado, eu atrairei a muitos para mim. O Senhor Jesus está sendo exaltado na tua vida. Por mais que desacreditem, por mais que zombem, por mais que deem prazo de validade, mas Ele está dizendo: enquanto eu estiver sendo exaltado na tua vida, não fica preocupado. Eu te guardo, eu te protejo, eu te fortaleço, eu te justifico, eu te defendo. E aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo nos lábios, cantando o hino da vitória, trazendo cestos cheios de uma colheita abundante. Se coloque de pé, por favor. Ele olha para você e diz: está valendo a pena. Ele olha para a tua casa e diz: está valendo a pena. Mas eu fui tão zombado, Ele está dizendo: está valendo a pena. Mas me trapacearam, Ele está dizendo: está valendo a pena. Mas dizem: mas estão me envergonhando, Ele está dizendo: está valendo a pena. Porque eu estou sendo levantado, eu estou sendo exaltado. Importa que Ele cresça, importa que Ele... Está incomodado com a zombaria? Vai piorar. Está incomodado que não estão acreditando? Vai piorar. Mas não tem problema. Não tem problema. Porque quando te denunciarem, forem injustos com você, te perseguirem, te boicotarem, te deixarem fora de mesas e de ambientes, bem-aventurados sois vós. Pastor Lucas e eu estávamos em Esmirna, uma cidade litorânea, linda, onde não existem ruínas da antiga cidade. Mas existe uma igreja dedicada a um mártir chamado de Policarpo, que era onde ficava a sua casa. Os cristãos começaram a ser perseguidos. Fizeram um touro de bronze, onde dentro seria colocado aquele que continuasse a seguir a Jesus e não negasse a sua fé. O amarram, o ameaçam e diz: o teu destino é a morte. Nega que Jesus é o Senhor e o Salvador da tua vida. Ele fez: não precisa me amarrar. Eu não aceito ser jogado como quem não quisesse morrer pelo que acredita. Pode me desamarrar, eu não vou fugir. Eu vou dar a minha vida, mas eu não vou negar a minha fé. Porque esse fogo, ele vai se apagar, mas o fogo do inferno arderá para sempre. E para lá eu não vou. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quantos querem viver para a glória de Deus? Quantos querem viver dizendo sim para o Senhor todos os dias? Apesar das lágrimas, apesar das dores, apesar da zombaria, da perseguição, não importa. Ele suportou dor maior, ele suportou vergonha maior,
Mas ele disse: eu não vou dizer, Pai, livra-me dessa hora, não, porque foi para essa hora que eu nasci, foi para essa hora que você nasceu, para que através da sua vida o nome de Jesus seja exaltado. Feche seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Se você está aqui hoje desanimado na sua fé, desanimado com a vida, sem perspectiva de futuro, sem razão para viver, sem propósito para existir, eu te apresentei a única razão pela qual vale a pena viver. Essa razão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E se hoje você deseja abrir seu coração e dizer: Senhor, eu quero viver para que o teu nome seja exaltado, apesar da dor, apesar de qualquer coisa, eu me identifico com o teu sacrifício, e eu quero te dizer: eu estou disposto a deixar o grão de trigo cair, a deixar que ele morra, porque eu sei que ele vai resultar em muitos frutos. E o Senhor Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, mas se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos, e é pelo fato de vocês darem muitos frutos que o meu Pai é glorificado. Se você é essa pessoa que deseja viver para a glória de Deus, onde você estiver, todos de olhos fechados, com a mão no coração, levante uma das suas mãos para o alto. Eu quero dizer: Senhor, eu quero viver tendo o Senhor como razão, como propósito para a minha vida. Vamos, levante a sua mão, onde você estiver. Onde você estiver, levante sua mão e diga assim: Senhor, eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para a tua glória. Faça melhor, você que levantou a sua mão, eu gostaria que você pegasse suas coisas, pedisse licença, saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente, porque eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa manhã. Sai do seu lugar e venha. Esteja você na galeria, lá atrás, no meio, peça licença, eu vou esperar por você. Eu quero orar por você e eu quero orar junto com você. Sai do seu lugar e venha, vamos. E vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande Vamos, sai do seu lugar e venha. Esse é o seu dia, essa é a sua hora, foi para isso que você veio. Sai do seu lugar e venha. Eu estou esperando por você, vamos. Diga isso: quando o grande dia, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, ele vem. E quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. vocês que vieram aqui na frente, olhem para mim, por favor. Vocês vão colocar suas mãos assim como alguém que recebe algo, e todos vocês vão estender suas mãos assim como alguém que libera algo. Eu quero convidá-los a fazer essa oração junto comigo, com toda a convicção e fé do coração de vocês, e nós os ajudaremos a fazer essa oração. Amém, igreja? Amém? Digam comigo nessa manhã: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso e declaro hoje que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu decido te seguir. Hoje eu escolho te servir. Hoje eu decido viver por algo maior, para a glória
do teu santo nome. Envia-me. Usa-me. Manifesta em mim e me reveste do teu poder, do teu Espírito. No teu nome eu oro. Amém. Amém e amém. Preste atenção. Amanhã suas contas não estarão pagas, nem o seu saldo bancário positivo. Talvez dê até uma piorada. E se isso fizer você pensar em desistir, em retroceder da decisão que vocês acabaram de tomar, eu quero que vocês façam uma coisa: olhe para alguém que está indo pelo mesmo caminho que você está seguindo, e olhe na mesma direção para onde ele e ela estão olhando, porque com certeza quem caminha com Jesus não estará olhando para nada nem para ninguém além do Senhor Jesus. E continua. Sabe por quê? Ele é fiel. Ele fortalece o cansado e renova as forças daquele que não tem mais força. Hoje vocês fizeram a escolha de viver pela maior razão que existe para se viver: por Ele, dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas, inclusive a nossa própria vida. E existe alguém que eu quero te apresentar, uma pessoa que vai te dar um abraço, em nome da grande família de Deus, em volta do globo terrestre. Essa pessoa está caminhando pelo mesmo caminho que você, a partir de hoje, passa a caminhar. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 eu quero que você vire para trás, porque essa pessoa vai te receber com alegria, com amor e com um grande abraço. Vamos lá? Bora? 1, 2, 3, vire para trás, seja bem-vindo. E quando o grande dia, vamos por a fé, levante as suas mãos e diga isso: quando o grande dia chega, e quando o grande dia chegar, eu cantarei. Todos vocês levantem as suas mãos e diga: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Quantos foram abençoados nesta manhã, diga glória a Deus. Com as suas mãos erguidas, Pai, te louvamos por essa manhã, por tua palavra sobre a nossa vida, que nos direciona e nos fortalece. Que o teu grande amor, que a tua maravilhosa graça e que a tua doce paz repouse sobre a nossa vida hoje e sempre. Em teu nome oramos, e você que recebe e crê, diga amém. Dê o seu melhor aplauso ao nome de Jesus e saia daqui hoje para viver os melhores dias da sua vida. Deus te abençoe por a fé. Vai na paz do Senhor.